Olá, tudo bem? Eu estou voltando a produzir os vídeos para o canal Mistagogia. Vou aproveitar então que semana passada o professor Dr. Caesa Sobreira, que está fazendo mais um pós-doutorado na Universidade de Múrcia, na Espanha, fazendo uma comparação entre o misticismo judaico e o misticismo islâmico, ele então me convidou para uma entrevista, para uma conversa, semana passada, sobre o Zohar e sua recepção no Brasil, a partir de minha experiência de ensino sobre Kabbalah, que eu ensinei quando ainda professor da UFS, na graduação e na pós-graduação, várias disciplinas sobre Kabbalah. E então ele queria saber como foi a recepção por parte dos alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação. E de um modo geral, o Zohar no Brasil. Ora, o Zohar é a principal obra do misticismo judaico. Na verdade, o acesso ao Brasil ainda está limitado. Você tem, já há algum tempo, a editora Polar publicou um excerto, alguns textos selecionados do Zohar. Zohar, o livro do esplendor. Algum incauto pode pensar que aqui está o Zohar todo. Não. Aqui estão apenas alguns excertos, algumas partes do Zohar, né? Como a primeira parte, Revelações feitas à Grande Assembleia, é um tratado chamado Hidra Rabba. Tá? Depois, Revelações feitas à Pequena Assembleia, um tratado chamado Hidra Zuta, né? E alguns trechos do Zohar sobre Shimon ben Yohai e seus discípulos. Ora, quem é Shimon ben Yohai? Shimon ben Yohai é o grande herói deste romance místico que é o Zohar. Então, você tem este pequeno livro. O rabino e youtuber Yair Alon, ele tem se esforçado e já fez a tradução de 8 volumes do Zohar, publicou e ele vende, você pode ter acesso. Na verdade, o Zohar é um grande tratado. Em espanhol, você pode ter acesso ao Zohar, publicado pela editora Obelisco, 26 volumes. O professor Dr. Caesa Sobreira me informou que fez a leitura de todo o Zohar, desses 26 volumes, um processo de estudo com metodologia bem aplicada, que ele durou 1 ano e meio para ler todo o Zohar. Eu tenho acesso ao Zohar, além dessas partes publicadas em português, pequenos textos em espanhol e a edição completa da tradução feita pelo professor Dr. Daniel Mette. Ele fez uma tradução publicada pela Universidade de Stanford, na Califórnia. A tradução dele foram 9 volumes publicados, a versão para o inglês, né, traduzida e comentada por professor Daniel Mette, foi publicado por essa universidade e um trabalho patrocinado por uma família norte-americana que tem uma fundação cultural. Aí então o livro, a tradução dele chamou-se Pritzker edição. Eu tenho acesso a essa edição completa em inglês. Pois bem, falemos então agora do conteúdo específico do Zohar. Bem, na verdade o Zohar ele surgiu no final do século XIII, em Castela, na Espanha. O autor que assumiu a confecção do livro, escreveu o livro, se diz Rabino Moisés de León, um filósofo, um talmudista, né? Um místico, que viveu em Castela no final do século XIII, em León. E ele atribuiu a origem do livro a um rabino que viveu no século II de nossa era, na Galileia,
Rabino Shimon Bar Yochai. Na verdade, os estudiosos, né, a alta crítica, né, os estudos acadêmicos da Cabala mostraram que efetivamente não tem a menor condição de que Shimon Bar Yochai tenha escrito o Zohar. Na verdade, os estudiosos dizem que foram um conjunto, foram vários rabinos que escreveram no final do século XIII na Espanha o Zohar. Mas isso não, no meu entendimento, isso não fere o mérito da obra. É um romance místico. O grande herói, então, como eu já disse, é o rabino Shimon Bar Yochai, que passeia pelas montanhas da Galileia, junto com seus condiscípulos, né, e outros rabinos, debatendo os textos da Torá. Então, na verdade, o Zohar é uma interpretação mística da Torá. Ora, a Torá é o texto base do judaísmo, né? É o texto que vai influenciar depois a escrita do próprio Talmud, que é o principal texto da tradição judaica. Pois bem, você tem em português a Torá publicada pela editora Sefer. É uma versão com comentários, direto do hebraico original, uma tradução com comentários. Ora, este livro, a Torá, na tradição do judaísmo, ele se divide em porções semanais. Cada porção chama-se uma paraxá. E ao lado, e junto com a porção de cada semana, com cada paraxá, você tem comentários. Então, essa tradução da editora e livraria Sefer traz comentários mais conservadores, diria-se ortodoxos, da Torá. Outra possibilidade de leitura da Torá é esta Torá publicada pela União do Judaísmo Reformista da América Latina. Aqui, então, você tem os textos, a primeira tradução do original, numa perspectiva mais reformista do judaísmo, eu diria mais liberal, com comentários atualizados. Ora, vejam que aqui nós temos duas versões da Torá, as duas com comentários, com um apoio acadêmico, né? Os grandes comentaristas. Porém, você tem a possibilidade de estudar a mesma Torá com uma interpretação mística. Para você estudar a Torá com a interpretação mística, então você vai recorrer ao Zohar. Pois bem, aqui você tem uma compreensão completamente diferente. Ora, quando eles estão caminhando pelas estradas da Galileia, essa construção, né, ficcional dos rabinos de Castela no século XIII, eles estão debatendo sobre os relatos do Pentateuco, da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, os personagens que aparecem são Abraão, Sara, né, Moisés, e a interpretação mística da vida deles. Pra vocês terem uma ideia, quando Abraão recebeu aquela famosa mensagem, aquela ordem, saia da sua terra e vá para outra terra que eu lhe mostrarei, a interpretação que os cabalistas fazem no Zohar é o seguinte: saia e vá mergulhar dentro de si próprio, para descobrir a divindade dentro de si próprio. Percebam, a compreensão é totalmente diferente daquilo que o senso comum pode chegar. De maneira que o Zohar apresenta, então, essa visão do Ser Supremo, o Ein Sof, o infinito, que está além dessa realidade, que emanou 10 emanações, chamadas de Sefirot, e todo o universo
o próprio ser divino é entendido a partir desta estrutura, que vai formar a chamada árvore da vida cabalista. O próprio ser humano é entendido a partir dessa estrutura das 10 Sefirot. O ser divino, então, ele se manifestou através de 10 emanações, na sua dimensão masculina e feminina. E então nós precisamos mergulhar com profundidade no estudo do Zohar, para entender estas coisas que, na interpretação mesmo científica, acadêmica, do texto sagrado, não nos mostra a profundidade que a interpretação mística apresenta. Quando se fala então aí na queda do ser humano, no pecado, está se falando na verdade de uma perda da consciência original do ser humano. Então o objetivo do ser humano seria restaurar esta consciência original, restaurar aquilo que é chamado também de consciência cósmica, e a partir daí poder interferir até nos próprios eventos do mundo superior e poder efetivamente desfrutar de uma existência completa e satisfatória. Então, eu quero convidá-los a se inscreverem no canal, curtirem este vídeo e marcarem o sininho para poderem receber a notificação dos próximos vídeos que eu farei e postarei para vocês. Até a próxima.